Palavra da Verdade, devocional de 2 de julho. Bases da certeza do perdão dos pecados. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 10:43. Certamente nenhuma experiência é tão revolucionária quanto aquela vivida por quem, mediante a graça, arrepende-se de seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo e o confessa de todo o coração como Senhor absoluto de sua vida. Pela fé professada nessa confissão, as bênçãos da obra redentora de Cristo são comunicadas ao pecador. E a primeira dessas bênçãos é o perdão dos pecados. Mas por que precisamos de perdão? Que garantias temos de que Deus nos perdoou? Em que nos baseamos para crer nisto? Primeiramente, precisamos de perdão porque herdamos a culpa, a corrupção e a incapacidade de Adão, nosso pai. Todos nascemos inclinados a transgredir as leis de Deus. Em Romanos 5:12 está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Somos pecadores e estamos em dívida para com Deus. Já conhecemos a passagem que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas como Deus pode me perdoar de maneira tão gratuita, já que Ele é santo e não pode deixar de punir o pecado? Que bases eu tenho para crer que Deus me perdoou quando me arrependi dos meus pecados e me rendi a Cristo? Quero lembrar pelo menos 2 razões pelas quais aqueles que confessaram sinceramente a Cristo podem ter a certeza do perdão total dos pecados. E a primeira delas é a obra de Cristo. Leia Gálatas 3:13. Ali fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Resgatar significa libertar por meio de um preço. Assim, quando a palavra de Deus nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, isto significa que por não ter condições de cumprir perfeitamente a lei de Deus, todo homem sem Cristo está sob a maldição da lei, cuja sentença é a morte. A Escritura diz: porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23a. Dessa forma, por causa dos nossos pecados, estávamos presos a essa condenação, que só poderia ser cumprida com a morte. Morte eterna, eterno banimento da presença de Deus. Mas o texto referido nos fala que Cristo nos resgatou, pagou o preço da nossa dívida para com Deus, libertando-nos da sentença de morte que pairava sobre nós. E como ele fez isto? O texto explica: fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ao submeter-se a morrer numa cruz, Cristo estava assumindo o nosso lugar, recebendo sobre si a ira de Deus contra o pecado. Sua morte, então, foi substitutiva. Por isso, seu sofrimento não foi somente físico, mas sobretudo espiritual, pois ele foi abandonado por Deus e moído por ele naquele momento, assumindo voluntariamente a culpa do seu povo. Chamamos essa obra realizada por Cristo de redenção, que é a libertação dos pecados por meio de um preço pago. Leia também 2 Coríntios 5, de 18 a 21. No último versículo indicado, lemos que Cristo, aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado por nós, quer dizer, em nosso lugar, a fim de cumprir a justiça de Deus. Observe que os versículos anteriores, de 18 a 20, estão falando de como Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. Quando alguém perdoa aquele que o magoou, acontece uma reconciliação e o relacionamento é restaurado. Por causa do pecado, éramos inimigos de Deus, mas Ele tomou a iniciativa de reatar o relacionamento com seu povo, relacionando-nos consigo mesmo. De que maneira? Cristo, em sua morte, representando o pecado, removeu a barreira entre nós e Deus, porque ao morrer, Ele cumpriu a justiça de Deus por nós. Sua morte satisfez a reparação do pecado que a santidade de Deus exige. A isto chamamos expiação. Assim fomos feitos justiça de Deus. Isto significa que, além da redenção, Cristo, por sua morte na cruz, também garantiu a nossa justificação e também fez nossa reconciliação com Deus. Por isso, em Romanos 5:1, está escrito que fomos justificados mediante a fé, isto é, fomos declarados justos, porque ele foi declarado culpado em nosso lugar, e por isso temos paz com Deus através dele. E essa obra foi realizada uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados, penitência ou boas obras.
Estas últimas fazem parte da vida cristã como consequência e não como causa do perdão. Em 1 de Pedro 3,18 está escrito: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Outras passagens, como Hebreus 7, 26, 27, capítulo 9, 27 e 28 e capítulo 10, verso 12, ensinam essa mesma verdade. Portanto, para todo o que sinceramente confessa Jesus como Senhor e Salvador, há a certeza do perdão de Deus, não por causa de suas obras ou méritos, mas por causa da obra de redenção, expiação, justificação e reconciliação que Jesus Cristo realizou na cruz por eles. É neste sentido também que a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, em 1 de João 1,7. Sangue quer dizer a vida derramada na morte sacrificial. Em segundo lugar, temos as promessas de Deus. Devemos crer no perdão total dos pecados por causa daquilo que Ele mesmo prometeu em Sua palavra a todos aqueles que viessem a Ele em fé e arrependimento sinceros. Vejamos algumas dessas promessas. Leia, por exemplo, 1 de João 1,9. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que nada mais é exigido. Igualmente, em Hebreus 8,12, entre as bênçãos da nova aliança está a promessa: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Leia também o Salmo 103, verso 3. Ali Davi louva ou bendiz ao Senhor por todos os benefícios que Ele dá. E no versículo 3 ele inclui o fato de que Deus perdoa todas as suas iniquidades. Em Isaías 38:17, ao final do versículo, o rei Ezequias diz: porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Muitos outros trechos da palavra de Deus poderiam ser mostrados, mas esses são suficientes para você verificar que a promessa de Deus é a de que todo aquele que confessa seus pecados e crê no sacrifício de Jesus na cruz terá seus pecados perdoados. Mas você pode perguntar: e se eu vier a pecar de novo? Em 1 de João 2,1 está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Finalmente, você pode ainda perguntar: mas e se depois de ter confessado meus pecados a Deus eu ainda me sentir culpado? Em primeiro lugar, pode ser que Deus o esteja incomodando acerca de alguma pessoa a quem você ofendeu ou algum dano que você precisa reparar a alguém. Fazer isto não é a base para o perdão, mas faz parte das expressões do arrependimento. Contudo, se não é este o caso, e se ainda assim você se sente culpado, você deve confiar na palavra de Deus e pregá-la contra o seu coração, pois ele é enganoso, e Deus é maior do que o nosso coração, como diz a Escritura em 1 de João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Remoer o pecado após já ter se arrependido é sinal de orgulho e incredulidade. Então você deve se apossar das promessas de Deus pela fé, pedindo a Deus que lhe devolva a alegria da salvação. Tenha em mente que há uma grande diferença entre fatos e sentimentos. E o fato é que, uma vez que você pediu perdão sinceramente, Deus perdoou o seu pecado. Se você sinceramente se arrependeu e abandonou o seu pecado, e ainda continua remoendo o que fez, precisa avaliar a genuinidade da sua fé, pois a graça de Cristo é maior do que o nosso pecado. Portanto, traga à memória o sacrifício de Cristo, como o fez Paulo em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diante dessas verdades tão preciosas, só podemos fazer como o salmista Davi e dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.